E aí pessoal, tudo bom? Fábio Marçal aqui de novo, professor de língua portuguesa, para resolver mais uma prova com vocês. Para você que já é inscrito no canal, aproveite essa resolução. Para quem não se inscreveu, se inscreve aí, marca lá o curtir, marca o sino, que aí você vai receber sempre questões, né? Resolução de questões de provas de bancas variadas. As bancas que têm os concursos aí no momento, né? Neste caso agora, hoje, vamos responder sem mais delongas, né? Com a maior objetividade possível, questões da banca do Instituto AOCP. Não é banca AOCP, Instituto AOCP, é uma outra banca. E a prova aqui é uma prova de professor de língua portuguesa, né? No caso, professor de várias disciplinas. Essa prova é específica de língua portuguesa, mas vamos resolver a prova de português de conhecimentos básicos, que aí serve aí, né, para professores de várias áreas. Prova de o ano 2012, do Instituto Benjamin Constant. É uma prova relativamente acima da média, de um nível considerado difícil. As questões são mais trabalhadas, os conteúdos de português são mais aprofundados, as nuances são maiores, né? É uma prova realmente que é um pouco acima da média das provas de concurso que a gente encontra normalmente. Bom, novamente, se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, marca lá o sino para receber sempre provas inteiras resolvidas, beleza? Justamente por ter sido uma prova complicada e complexa, só na parte de português de conhecimentos básicos foram 2 questões anuladas. De 10 questões, 2 anuladas é muita coisa. Então, primeiro texto que aparece aí, né? Os legisladores e o verbo divino. Você pode, vou descer o texto aqui rapidinho, você pode ir pausando o texto, né, para ir lendo aos poucos, e depois, né, a gente vai retomar o texto nas questões. Lembrando que há questões, às vezes, que não precisam do texto e algumas que precisam. Então, tá aí, né, já acabei de passar para vocês o texto completo, vocês podem ir pausando para ir lendo. Bom, vamos então para a primeira questão do texto. Você que leu o texto aí, conseguiu depreender o sentido do texto, depreender as nuances do texto, o conteúdo geral, o conteúdo global do texto. Primeira questão. De acordo com o texto, questão de interpretação, letra A, o autor é veementemente contra o argumento dos puristas, para quem o número excessivo de alunos em sala compromete a interação aluno-professor. Tá certo? Tá correto? Então, a letra A, vamos ver. O problema do número de alunos em sala de aula não é da alçada do legislativo, que deve se preocupar com problemas mais angustiantes. Realmente, ele traz isso no texto. Também está correto. As inúmeras pesquisas comprovaram que o número elevado de alunos em sala de aula definitivamente não compromete o bom rendimento. Também está correto. O número elevado de pessoas usufruindo de algo em um mesmo ambiente compromete o seu rendimento, visto que elas tendem a dividir o espaço. Essa aqui está incorreta, ele diz justamente o contrário, né? Que o número elevado não prejudica, não compromete o rendimento. Então, D, incorreta. As pesquisas revelaram que há uma falta generalizada de interação entre aluno e professor, que não é prejudicada pelo número de alunos em sala de aula. No caso aqui, essa falta realmente, né, quando não há o diálogo entre alunos e professores, independente da sala ser grande ou pequena, não há prejuízo, né? No caso, também está correto. Logo, só tem uma errada, é D. E ele quer de acordo com o texto. 4 corretas, então essa aqui, né, foi uma questão anulada. Deveria ser o contrário, de acordo com o texto não se pode afirmar que. Então aí já vimos a primeira questão incorreta, a primeira questão, né, e anulada. Questão número 2. O título do texto está diretamente relacionado ao fragmento. Título do texto. Qual o título do texto? Os legisladores e o verbo divino. Legisladores, no caso, né, que eram as pessoas que fazem a lei, e o verbo divino. A gente encontra aqui no texto a parte que fala do legislativo, e aí vamos ler esse trecho inteiro. Se o estudante aprendeu, pouco importa como funciona a sala de aula, pois não é que o nosso legislativo, com uma pauta atolada de problemas angustiantes, se mete a legislar sobre o número de alunos na sala de aula. Pela proposta de discussão, no ensino médio não será possível ultrapassar o número mágico de 35. Deve ser uma cifra que, em sua infinita magnificência, Deus revelou aos legisladores, pois de nenhuma pesquisa saiu. Então ele diz aqui, né, que esse número de 35 aqui não é embasado em pesquisa, é apenas tirado de algum lugar, né, alguma mágica, alguma cartola, alguma da mente dos legisladores,
ou, no caso aqui, né, um número revelado por Deus. Ele trata aí de uma forma irônica. E aí por isso que ele traz esse título, né, os legisladores e o verbo divino. O título do texto está diretamente relacionado ao fragmento. E aí, qual fragmento? Já que o título do texto é os legisladores e o verbo divino, a mais próxima é Deus revelou aos legisladores. Ou seja, os legisladores e a palavra divina, né, a revelação, para colocar um número exato para um bom aprendizado. Questão número 3. Não será possível ultrapassar o número mágico de 35. A função sintática da oração destacada é a mesma encontrada em. Essa aqui é uma questão que ao mesmo tempo é fácil e é difícil. Por quê? Porque trata de oração subordinada substantiva reduzida. Uma oração que não possui a conjunção integrante. E também esse conteúdo, né, orações subordinadas, é considerado, né, muita gente diz que é o conteúdo mais difícil, mais chato que tem em português para aprender. E realmente é um conteúdo bem complicado, um conteúdo bem difícil, que se não souber função sintática no período simples, fica bem complicado aprender a função sintática no período composto. No caso aqui, como que a gente faz? A oração subordinada substantiva a gente identifica como? Com a presença da conjunção integrante Q e C, principalmente, na maioria dos casos. Ou, se não houver as conjunções integrantes, você consegue identificar por um verbo numa das formas nominais, no caso aqui o infinitivo. E você consegue trocar essa expressão inteira, a oração inteira, que é a oração subordinada, pelos pronomes isto, ou visto, ou aquilo, naquilo, enfim. Não será possível ultrapassar o número mágico de 35. Identificamos aqui na primeira oração que há um verbo de ligação e um predicativo, né? Um adjetivo possível fazendo a função de predicativo. Não será possível, a gente já consegue identificar que é a estrutura, a construção, o verbo de ligação com o predicativo, porém sem a presença explícita aqui anteriormente, né? Nessa primeira oração, de um sujeito. Logo, a gente identifica o sujeito, pois. Não será possível. Isto não será possível. Cabe o isto aqui na frente. Na frente do não, cabe o pronome isto. Quem faz a função do isto? A oração inteira que vem depois. Ultrapassar o número mágico de 35. Então a gente pode pegar essa oração inteira aqui depois, colocar lá na frente e falar. Ultrapassar o número mágico de 35 não será possível. Ou seja, trocando essa oração inteira pelo pronome isto, fica isto não será possível. Logo, o sujeito é a oração, sujeito oracional. Oração subordinada substantiva subjetiva, porque tem função de sujeito, reduzida de infinitivo, porque não apresenta conjunção integrante e o verbo está numa das formas nominais, no caso, o infinitivo. Beleza? Como que eu faço? Então já identifiquei essa oração. Ele quer a função sintática de sujeito. As orações aqui embaixo, se você reparar, todas elas começam por preposição. De determinar, para devorar, a legislar e de reduzir. Sujeito não pode ser preposicionado. Logo, só em saber desse conceito que sujeito não é preposicionado, a gente já consegue identificar de cara que a resposta é a letra C. Que os casos de interação do professor são raríssimos. Parágrafo 3, vamos lá conferir? Infere-se que os casos de interação do professor são raríssimos. A gente consegue identificar logo aqui que esse infere-se está na terceira pessoa do singular e tem a partícula C. No caso, a partícula passivadora, isso aqui a gente consegue trocar para uma voz passiva, né, para voz passiva analítica. Infere-se que os casos. Infere-se isto. Aqui é uma conjunção integrante. Infere-se isto. Consigo trocar a oração inteira pelo pronome isto. Logo, é objeto direto? Não é porque esse verbo aqui está construído como partícula C, a partícula passivadora. Como que eu sei disso? Porque eu consigo transformar essa oração inteira, ou o pronome isto, que eu substituí aqui, pela voz passiva analítica, a construção, verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio. Isto é inferido. Quando eu consigo trocar infere-se por isto é inferido, constata-se a voz passiva analítica. Logo, essa aqui é a voz passiva sintética. O verbo na terceira pessoa do singular, partícula passivadora C, e o sujeito posto, né? O sujeito paciente em forma de oração. Beleza? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. No caso aí, um sujeito paciente, uma voz passiva sintética. Uma questão também complicada, relativamente difícil. Então, essa é a opção que apresenta a oração com a mesma função sintática da oração destacada no enunciado. Beleza? Qualquer dúvida aí, se ficou embolado, ficou muito corrido, manda aí comentário, pergunta, eu vou explicando para vocês. Podem ficar à vontade, beleza? Vamos para a questão número 4. Aí eu tento sempre explicar de forma um pouco mais acelerada, justamente para não ficar um vídeo muito longo, muito pesado, muito demorado.
a gente conseguir ser mais objetivo possível. Se você não, às vezes deixou passar alguma coisa, né, não entendeu alguma coisa, volta o vídeo, lê a questão, lê mais uma vez, tenta entender, ouve de novo a explicação que eu passei 2, 3, 4 vezes, e mesmo se você não conseguiu entender, manda um comentário aí que eu vou responder para vocês, beleza? Número 4. A expressão devorar uma travessa de comida é um exemplo de figura de... Bom, ninguém devora a travessa, né? A travessa de vidro, de plástico, o que seja. Você devora a comida que tem na travessa. No caso aqui, eu estou falando, né? Estou trazendo o continente pelo conteúdo. Estou dizendo que vou devorar o continente no lugar do conteúdo. É um caso de metonímia, né? Eu troco a parte pelo todo. Inclusive no canal tem um vídeo falando sobre metonímia. Você pode dar uma procurada lá em figuras de linguagem e vai achar vários exemplos sobre metonímia, o que é metonímia. Beleza? Então, resposta aqui, letra A, número 4. Número 5. Assinale a alternativa incorreta quanto ao que se afirma a respeito das colocações pronominais que foram alteradas em relação ao texto principal. Foram alteradas. Bom, então vamos já tentar eliminar algumas respostas sem precisar ir ao texto. Se infere, a próclise não é permitida, pois jamais se inicia período com pronomes átomos. Está correto, certíssimo. Aqui, se a gente consegue perceber que está com letra maiúscula, então está iniciando frase. Não se começa uma oração, uma frase com pronome oblíquo, né, oblíquo átomo. Então, a próclise aqui não é permitida. Está correta. Ele quer a incorreta. Se há muitos alunos, se dilui. A ausência de palavra atrativa após a vírgula exige a ênclise. Também a mesma coisa, né? Tem uma vírgula aqui, logo após a vírgula seria o início de uma frase. Para se iniciar a frase com pronome oblíquo átomo, deveria ter um fator proclítico. No caso aqui não há fator proclítico, então é obrigatório aqui usar a ênclise, ou seja, o pronome após o verbo, dilui-se. Beleza? Letra C. Acabarão todos acotovelando-se. O sujeito explícito, todos, né? Todos acotovelando-se. O sujeito explícito, antes do verbo, provoca próclise ou ênclise. Fica aí facultativo, né? Por quê? Porque sujeito não é necessariamente um fator proclítico nem eclítico, não diz nada. Então eu posso usar realmente o pronome antes ou depois do verbo. Não tem problema, beleza? Letra D. Vai se esfarelando, a ênclise não é permitida, pois se trata de locução verbal com gerúndio. Bom, isso aqui é uma regra que não existe, né? Não existe essa regra. Locução verbal com o verbo auxiliar e o verbo principal no gerúndio, tanto pode ser a próclise quanto a ênclise. Não há problema. Ou seja, o pronome antes ou depois do verbo principal. Não tem problema. Então aqui ele quer incorreta. Essa aqui é a resposta incorreta. É afirmativa incorreta, né? Ele diz que a ênclise não é permitida quando é permitida sim. Letra E. Em quem adota-os. A presença do pronome relativo permite apenas a próclise do pronome átomo. Realmente, o pronome relativo quem, ele é um fator proclítico. Ele obriga o pronome vir antes do verbo adotar, beleza? No caso, quem os adota. Então, em resposta, a letra D. Questão número 6. O prefixo presente em irrelevante apresenta o mesmo valor semântico do prefixo presente em. Essa aqui é uma questão bem complicada, bem polêmica. Por quê? Prefixo de irrelevante é o prefixo i. No caso aí, né, foi dobrado o R para não ficar irrelevante, então irrelevante. Ficou com 2 R's. O i significa negação, né? Significa falta, negação. O que seria uma coisa irrelevante? Aquilo que não é relevante. Qual aí é a opção, então, que apresenta um prefixo que tem esse mesmo sentido, esse mesmo valor semântico de negação? Desfazer, despedaçar, inacessibilidade, desumano e acéfalo. Bom, a gente pode então pegar aqui o desfazer e perceber que desfazer não necessariamente é uma negação de fazer. Desfazer é voltar ao estado inicial. Foi feito alguma coisa, só que tudo isso que foi feito será desfeito, né? Voltará à situação original. Despedaçar. Despedaçar é colocar em pedaços, não é negar nada que se chame pedaçar, né? Despedaçar simplesmente é transformar em pedaços. Inacessibilidade. Inacessibilidade aqui a gente pode perceber que o i tem valor negativo. É aquilo que não tem acessibilidade, não é acessível. Desumano é aquilo que não é humano. Também negação, né? Esse prefixo D tem esse valor negativo. Acéfalo também tem um valor negativo. É aquilo que não tem encéfalo, né? Como então que a gente vai conseguir distinguir essas 3 últimas como a resposta correta?
já que as três têm a característica do prefixo de ter o sentido de negação. Bom, irrelevante a gente consegue perceber que é um adjetivo, assim como acéfalo e desumano. Bom, inacessibilidade é um substantivo. Tá, mas todos têm fator negativo. Ele quer saber o prefixo que possui a mesma semântica. A princípio, todos os três. A gente só consegue, então, distinguir a resposta correta como? Percebendo que irrelevante é aquilo que não é relevante. É a essência, é intrínseco, faz parte dele, é uma característica, tanto que eu utilizo aí o verbo ser, né? Irrelevante é o que não é relevante, o verbo ser. Já inacessibilidade é aquilo que não tem acessibilidade, aí já é o sentido de possuir, é aquilo que não tem, que não possui. Acéfalo é o sentido também de possuir, é aquilo que não tem encéfalo. E desumano é o sentido também de não ser humano, é aquilo que não é humano. Logo, a mais próxima aí, né, no sentido de ser, no sentido identitário, intrínseco, fica sendo a letra D, desumano. Embora C e AE também tenha o sentido de negação. Resposta, então, letra D. Número 7. Assinale a alternativa cuja expressão em destaque não possui um referente explícito no texto, ou seja, estabelece referenciação implícita, aquilo que estabelece uma referenciação implícita. Bom, vamos lá. Primeiro parágrafo, situação. Lá no primeiro parágrafo, a gente consegue perceber que a palavra situação, ela se refere a algo que vem depois. Pensemos na seguinte situação. Aí ele traz a situação. É a ideia que vem logo após. Então aqui tem sim um referente explícito. A palavra comensais, primeiro parágrafo. Comensais também está aqui, sublinhado. Tá. 3 pessoas estão em uma sala, prontas para devorar uma travessa de comida. E aí ele traz aqui, para dividi-lo entre os comensais. Quem são esses comensais? São essas pessoas que estão na sala, prontas para devorar uma travessa de comida. Então, tem sim um referente explícito. Cantor, primeiro parágrafo. A palavra cantor está aqui tanto no primeiro parágrafo quanto no segundo parágrafo. Então, há um referente explícito no texto. Ele quer que não tem. Vamos partir para a fórmula, porque a resposta é a letra D. Fórmula, segundo parágrafo. Segundo parágrafo, está aqui a palavra fórmula. O curso de Introdução à Economia em Berkeley tinha 1.200 pessoas. Se essa fórmula fosse tão ruim, que fórmula? E se essa aqui já é um pronome anafórico, é um pronome que remete ao que foi dito anteriormente. Por isso está sendo utilizado até na segunda pessoa, que é o essa. O esta é um pronome catafórico que se refere ao que vem depois. No caso aqui, está se referindo à fórmula que veio antes, né? A ideia dos parágrafos, ou do parágrafo não, né? Das frases anteriores. Se essa fórmula, então, tem aí um referente explícito. Letra D, agora, alunos, segundo parágrafo. Se a gente reparar no primeiro parágrafo, ele não fala de alunos, ele fala só do exemplo de pessoas, né? Querendo devorar a travessa de comida. E aí ele chega aqui no segundo parágrafo, já traz. Esse experimento abstrato pode ser comparado a uma sala de aula. Quando chegam mais alunos, não é como o caso do feijão aguado. Bom, quando ele fala chegam mais alunos, já fica implícito que há alunos na sala de aula. Só que ele não falou sobre alunos anteriormente, não fala sobre alunos. Então fica aí esse mais alunos, tem um referente implícito. Qual é o referente implícito? Uma sala de aula possui alunos. Então, sem ele precisar ter dito, ele já falou mais alunos. É sinal de que implicitamente já tinha vindo o conteúdo cognitivo, né, de alunos. Falou em sala de aula, falou em alunos. Todos os outros há referente explícito. Esse aqui, né, esse alunos, há implícito. Número 8. Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a seguir. As expressões desde que, terceiro parágrafo, e desde que, quarto parágrafo, estabelece a mesma relação lógico-semântica. Desde que, terceiro parágrafo, bom, desde que se possa se ouvir o mestre ou tirar alunos não afeta o rendimento. Isso aqui é uma condição, né? Se puder ver ou ouvir o mestre, então esse desde que é uma locução conjuntiva que é de condição. Será que esse é o mesmo desde que aqui do quarto parágrafo? Quantos professores por aluno há nessa escola? Desde que temos IDEB e ENEM, o tema é irrelevante. Esse desde que aqui dá uma ideia de tempo, né? Desde que temos, ou seja, desde o ano passado, desde a semana passada, desde que temos IDEB e ENEM, desde a fundação, desde aquela época, então uma ideia de tempo e não de condição. Logo, essa aqui está incorreta, ele quer a correta. Mesmo assim, qualquer que seja, são expressões que introduzem argumentos contrastivos. Vamos ver, mesmo assim, segundo parágrafo e qualquer que seja terceiro parágrafo. Segundo parágrafo, mesmo assim.
As salas de ensino médio coreano tinham mais de 60 alunos. Mesmo assim, a Coreia já possuía um excelente sistema educativo. Apesar disso, né, consigo trocar por apesar disso, ou no entanto, a Coreia já possuía um excelente sistema educativo. Uma ideia contrastiva, então uma ideia de contrariedade, beleza. E o qualquer que seja, para os coreanos, se há muitos alunos, dilui-se a interação deles com o professor. É um argumento sério, sempre e quando tal interação for praticada. Mas isso é raríssimo, qualquer que seja o tamanho da sala. Mas isso é raríssimo, independente do tamanho da sala. Mas isso é raríssimo. Raríssimo só quando a sala é pequena? Não. Qualquer que seja o tamanho da sala. Mas isso é raríssimo. É raríssimo só quando tem poucos alunos? Não. Independente do tamanho da sala. Ou seja, também dá uma ideia contrastiva. Inicia um argumento com ideia de contrariedade. Então, aqui é a resposta correta, porque são expressões que introduzem, né, argumentos contrastivos. Letra C. As expressões eis, mesmos e tais são pronomes demonstrativos que conferem ênfase. Bom, mesmos e tais, você ignorar no texto, primeiro parágrafo e quarto parágrafo, né? Bom, a gente consegue achar aqui os mesmos três estão ouvindo. Os mesmos, um pronome demonstrativo ligado a três, né? No caso aqui, um numeral fazendo papel de substantivo. Então, realmente um pronome demonstrativo dando uma ideia de ênfase. E lá no quarto parágrafo, a palavra tais. Tais análises, né? Ligado também a um substantivo. Um pronome ligado a um substantivo, enfatizando. Porém, o eis que, chegam mais três, eis que, ou somente eis, é considerado um advérbio, né? Uma locução adverbial da ideia de aqui, aí, e eis que, eis aí, eis aqui. Logo, a resposta fica incorreta justamente por eis não ser um pronome, mas ser um advérbio, beleza? Os adjetivos leviano e irrelevante são empregados para menosprezar o ensino brasileiro. Vamos ver lá no terceiro parágrafo o adjetivo leviano e irrelevante no quarto parágrafo. Bom, terceiro parágrafo já está aqui sublinhado, leviano. É leviano negar o que diz a avalanche de pesquisas. Bom, está menosprezando o ensino brasileiro? Não, está falando só sobre sobre a negação das pesquisas. E lá no quarto parágrafo, irrelevante. Vamos ver a que está se referindo. O tema é irrelevante. No caso, ele não está falando, né, do ensino brasileiro, está falando só sobre o tema das questões da sala de aula cheia e sala de aula vazia. Bom, então nós percebemos que está incorreta essa opção, até porque já constatamos que a correta é a letra B. E agora, para finalizar, a letra E. A expressão raríssimos é um processo derivacional que resulta na forma superlativa absoluta analítica. Então, sempre que você vir uma forma no superlativo e tiver como sufixo íssimo, érrimo, você pode ignorar essa palavra aqui, analítica. Por quê? Porque toda vez que há um sufixo para uma forma superlativa, a nomenclatura vai ser sintética. Sintética justamente é a característica da inserção do sufixo. Beleza? Então aqui não é analítica, é sintético. Resposta incorreta. Vamos ver agora a número 9. De acordo com o novo acordo, a palavra que sofreu alteração foi Coreia, pois paroxítonas terminadas em ditongos, e oi não se acentuam mais. Bom, realmente, Coreia foi que sofreu modificação, né? Perdeu o acento. Bom, o erro se encontra ao ele afirmar que a paroxítona é terminada em ei ou oi. No caso, não é a paroxítona cuja sílaba tônica é ei ou oi, e não terminada em ei ou oi. A regra de acentuação novo acordo para ei e oi é quando é oxítona terminada em ei e oi. O el, no caso aí chapéu, né, por exemplo, cowboy. Aqui não, na paroxítona a sílaba tônica é i oi que não é acentuada, e não a paroxítona terminada em ei e oi, beleza? Então foi uma questão anulada. Número 10. Harvard não aceita a melhor universidade do mundo e Berkeley a melhor pública. No fragmento acima temos um exemplo de figura D. Bom, Harvard não seria a melhor universidade do mundo e Berkeley, vírgula, a melhor pública. E Berkeley não seria a melhor pública. Eu posso tirar essa vírgula aqui e colocar o não seria. Essa vírgula ela faz justamente isso, né? Ela marca a omissão de um termo que já foi dito anteriormente na oração. Neste caso aqui, ele foi omitido, né, o não seria, em ligação advérbio com o verbo, e para marcar essa saída,
foi acrescentada a vírgula. O nome disso é zeugma, uma figura de sintaxe. Por que sintaxe? Justamente porque perdeu o termo da oração. Saiu o advérbio e o verbo e ficou a vírgula marcando que aqui há um verbo. Então, uma figura sintática porque mexe na estrutura da oração. Zeugma. E qual a diferença de zeugma para elipse? Elipse é quando há omissão de um termo que não foi dito anteriormente. Neste caso aqui, é a omissão de um termo que já foi dito anteriormente. Para não se repetir, né, foi omitido. Neste caso aí, zeugma. Beleza? Resposta à letra A. Então, se você quiser receber mais aí resolução de provas de concurso, pode se inscrever no canal. Marca aí o sino que vai receber sempre qualquer novidade aí quando for postado, beleza? Um grande abraço e até a próxima.